Olá pessoal, vamos então agora falar sobre função trigonométrica em si, né? Porque até agora a gente não falou da função trigonométrica. A gente falou dos valores de seno, de cosseno, vimos o círculo trigonométrico, vimos os ângulos, vimos conversões, vimos um monte de coisa, mas a função em si nós não vimos. Então agora nós vamos ver as funções, colocar nos gráficos e ver os pontos importantes. Vamos lá. Função seno, tá aí o gráfico de uma função seno. Essa aqui é uma função mais simples da função seno, y é igual a seno de x. Então, repare que ela vai de 1 a menos 1, então a imagem dela vai de menos 1 a 1, e o domínio dela é reais. Esse aqui é o gráfico dela, para você ter uma noção de como é que é mais ou menos o gráfico de uma função seno. Mas, nós vamos ficar atentos a coisinhas mais importantes, como a gente vai ter aqui. Tá? Isso aqui você conseguiria fazer mesmo se eu não tivesse te explicado nada, porque você sabe fazer o valor de seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90, seno de 180, e os outros valores vão dando essa curva aqui. Agora, determinar domínio, imagem e período da função que está aqui. Bom, um por um. Como é que você determina o domínio de uma função seno? O domínio de uma função seno, nesse caso anterior, o domínio é reais. E agora o domínio continua sendo reais. Não tem nenhum valor aqui que você não possa colocar, né? Aqui não tem problema. Qualquer coisa que você coloca aqui vai dar certo. Então, domínio não tem problema. Imagem. Tá? Então, o domínio é reais, a não ser que você tenha uma divisão aqui dentro que dê zero, aí você tem que lembrar sempre disso. Mas a imagem da função, você sempre vai pegar isso aqui, ó, a função é y igual a 5 seno de 4x menos π sobre 7 menos 3. Você vai pegar o valor de seno, substituir ele por 1 e substituir ele por menos 1. Aqui eu vou fazer 5 vezes 1 menos 3. Isso aqui vai dar 2. Esse vai ser o maior valor de seno, da função seno. 5 vezes menos 1 menos 3. Então, substituir o valor de seno por 1 e substituir por menos 1. Isso aqui vai dar menos 5 menos 3, que vai dar menos 8. Então, a imagem dessa função iria de 2 até... Aliás, iria de menos 8 até 2. Essa seria a imagem dessa função. Então, como é que você acha a imagem da função seno? Coloca ali o seno igual a 1 e depois o seno igual a menos 1, vê quem vai ser o menor, quem vai ser o maior. E aí você vai ter, sempre o do 1 vai ser o maior, o do menos 1 menor? Não, às vezes não. Mas coloca os dois ali e você vai ter a imagem da função. Agora, o período. Como é que eu faço o período da função seno? Bom, aqui o período dessa função aqui é 2π. Por que 2π? Repara que ela vem aqui, chegou aqui. Aqui ela começa a se repetir. Isso é período, é quando a função começa a se repetir. O período da função seno, normal y igual a seno de x, é 2π. Só que você vai fazer o período sempre assim, ó. Período. Vai ser sempre 2π dividido pelo a. Quem é o a? O coeficiente do x aqui. Sempre o coeficiente do x aqui dentro, dessa parte aqui dentro. Então, no caso dessa função aí, o período seria 2π dividido por 4, seria π sobre 2. A cada π sobre 2 radianos, essa função ela ia se repetir, essa função aqui. Beleza? Então, domínio, se não tiver problema nenhum, se não tiver nada de divisão aqui dentro do... Né, por exemplo, se tivesse aqui y igual a seno de x mais 1 sobre x menos 1. Aí, lógico, isso aqui não por conta do seno, mas por conta disso aqui dentro, o x menos 1 tinha que ser diferente de 0, ou seja, o x tinha que ser diferente de 1. Mas isso não seria por conta da função seno. A função seno não tem problema nenhum. Você pode colocar qualquer valor para o seno. Determinar o domínio, a imagem e o período da função. Bom, de novo, domínio. Domínio, a função seno, reais aqui, não tem nenhum problema ali. Imagem. Como é que eu vou fazer a imagem? Vou substituir o seno aqui por 1 e depois por menos 1. Então, ficaria 7 menos 3 vezes 1 daria 4. E depois 7 menos 3
vezes menos 1 vai dar 10. Então, repare que quando eu botei o seno igual a menos 1, acabou ficando um valor maior. Então, a imagem ficou de 4 até 10. Essa foi a imagem dessa função. E o período? Que é uma das coisas que eles costumam pedir muito. Período. O período é 2π sobre o A. Então, o período aqui deu 2π. O A aqui é o coeficiente do 3. Aliás, gente, só uma correção. Você vai colocar o módulo de A, tá? Então, o módulo de menos 3, o período ali, deu 2π sobre 3 radiano. Beleza? Sempre 2π dividido pelo módulo, tá bom? Do A. Considerando sempre que aqui eles vão colocar uma função do primeiro grau, né? Geralmente é assim. Função cosseno é a mesma coisa. Tudo que eu falei para vocês da função seno vai servir aqui para a função cosseno, tá? O gráfico, vocês já estão olhando para ele aí, não tem nenhum erro. Vamos lá para as coisas específicas. Determinar o domínio, a imagem e o período da função. Domínio da função cosseno, reais. Imagem, o que a gente vai fazer aqui? Substituir o cosseno por 1 e por menos 1, porque o seno e o cosseno sempre vão de menos 1 a 1. Então, a imagem vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, a imagem vai dar aqui de menos 3 até 3. E o período? Período vai ser 2π sobre o módulo de A. Então, 2π, o A, que é o coeficiente do x, que é 7. Repare que eu nem uso essa parte aqui, eu uso só o módulo aqui do coeficiente do x. Então, 2π sobre 7 radiano foi o período dessa função. Determinar o período das funções. Então, essa aqui, letra A, vai ficar 2π sobre, o coeficiente aqui, 2. Deu π radianos. Letra B, 2π sobre o coeficiente do x aqui, menos 4. Então, fica 2π sobre 4, que fica π sobre 2 radianos. Letra C, 2π dividido pelo coeficiente aqui do x. É 1 terço o coeficiente do x aqui. Então, dividido por 1 terço, vai ser 2π sobre 1, vezes 3 sobre 1, 6π radiano. Letra D, 2π sobre o coeficiente do x aqui, π. Então, deu 2. 2 o quê? De radiano. Você sempre faz aqui, estou fazendo tudo em radiano. Tá? 2π radiano. Tá? 2π não, 2 radiano, não teve o π. Tá? Então, é 2 radianos. Tá? Então, é isso. Se pedir o domínio da função seno ou cosseno, a gente faz assim. Sobre a função f de R em R, definida por isso, é verdade que seu conjunto imagem é de menos 1 a 1. Bom, conjunto imagem, vou substituir o cosseno por 1 e por menos 1. Então, 1 mais 1 deu 2. Substituir por menos 1. 1 mais menos 1 dá 0. A imagem dele daí seria de 0 a 2 e não de menos 1 a 1. Seu período é 6π. O período é 2π sobre o A que é 1 terço, igualzinho que a gente terminou de fazer. 2π sobre 1 vezes 3 sobre 1 deu 6π radianos. Opa, o período está certo. F de x é menor do que 0 para todo x pertencente a 3π sobre 2 até 2π. Eu quero saber onde ela é negativa. Eu vou ter que dar uma esboçada nesse gráfico de 3π sobre 2 até 2π. 3π sobre 2, só para a gente ter uma noção, o π é 180 dividido por 2 é 90, 270 a 360. Então, se eu colocar aqui 270 dividido por 3, dá 90 até 360 dividido por 3 dá 120. De 90 a 120, o cosseno é negativo, né? Primeiro eu vi que isso aqui dava 270 graus e isso aqui dava 360 graus. Substitui o primeiro aqui no lugar de x, 270 dividido por 3 dá 90, 360 dividido por 3 dá 120. Então, de 90 a 120 seria o segundo quadrante.
seria o segundo quadrante. Quando fosse... Agora é o seguinte, por exemplo, se fosse aqui 90, logo depois de 90, o cosseno seria menos 0, alguma coisa. 1 menos 0, alguma coisa. Aliás, gente, na verdade nem precisava analisar isso, né? A função não vai... A gente não viu que a imagem dele vai de 0 a 2? Então essa função nunca vai ser negativa, né? Mas só para a gente analisar aqui, de 90 a 120, isso aqui seria negativo, mas seria 1 menos 0, alguma coisa. Então 1 menos 0, alguma coisa não vai dar negativo, né? F de 3π, então se eu substituir o x por 3π, 3π sobre 3 dá π. 1 mais cosseno de π. Quanto que é cosseno de π? É menos 1. Então ficaria 1 menos 1, daria 0. F de 3π sobre 2, ou seja, 3π sobre 2 é 270. 270 dividido por 3 dá 90. Cosseno de 90, quanto dá cosseno de 90? Cosseno de 90 dá 0. Daria 1. Esse cara aqui daria 1. 5π sobre 2. O π sobre 2 divide por 2 dá 90 vezes 5. Isso aqui, 5π sobre 2, daria 90 vezes 5, seria o x. O x dividido por 3 daria 30. 30 vezes 5 daria 150 graus. Então, o cosseno de 150 graus, 150 graus é quem aqui? Corresponde a quem? A quanto? Ao de 30, né? Então, seria menos raiz de 3 sobre 2. Então, 1 menos raiz de 3 sobre 2 daria 0, alguma coisa, que é diferente de 1. Então, estaria errado também. Então, a nossa resposta seria letra B. Só de você saber o período, você já com certeza acertava essa questão, mesmo que você não conseguisse fazer as outras, porque o período estava muito claro, né? O período da função período é 2π, o coeficiente do x é 3, então 2π sobre 3, esse é o nosso período já está aqui a nossa questão. Beleza? Considere a função f tal, podemos afirmar que f assume o seu valor mínimo. Quando? Quando que ela assume o valor mínimo? Quando isso aqui for igual a menos 1, né? Porque aqui é 8 mais alguma coisa. Então, o menor valor dela seria quando o seno tivesse o menor valor, que seria menos 1. Então, assume o menor valor quando o seno de x menos π sobre 7 for menos 1. E quando que o seno é menos 1? Quando o que está aqui dentro, o x menos π sobre 7, for igual... Quando que o seno tem valor menos 1? Quando for 270 graus, que é 3π sobre 2. Então, aqui, o x vai ser 3π sobre 2 mais π sobre 7. Então, o x vai ser, fazendo MC aqui, vai dar 14, 21π mais 2π. O x vai dar 23π sobre 14. 23π sobre 14. Ou seja, essa aqui é a nossa resposta, mais 2k vezes π. Porque a cada 360 graus, o x chega de novo aqui. O x não, o ângulo chega aqui. Por isso que ele põe mais 2kπ. A cada mais 360 graus, né? Se o k for igual a 1, 2, então vai ficar 2π, 4π, 6π. Ou seja, vai só dando volta na circunferência e parando nesse mesmo ponto. Tá? Por isso que tem esse 2kπ aqui. Seja função trigonométrica definida, portanto, onde x pertence aos reais, conjunto dos números reais, assinale as afirmações corretas. O ponto 0, ou seja, x igual a 0, vai dar y igual a raiz de 2, pertence ao gráfico da função. Se eu colocar o x igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 mais π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Ficaria cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ficaria 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá a raiz de 2. Opa! Perfeito. A imagem da função é um intervalo fechado de menos 1 a 1. A imagem, se você vai substituir isso aqui tudo, o cosseno por 1, ficaria 2 vezes 1, 2. E substituir isso aqui por menos 1, daria menos 2. Então, a imagem dessa função vai de menos 2 a 2, e não de menos 1 a 1. Tá? A função f tem duas raízes no intervalo de 0 a π. 0 até π, de 0 a 180. Se você colocar o x aqui igual a 0, vai dar π sobre 4, 45 graus. Se você colocar o x igual a π aqui, vai ficar 2π. 2π é 360, mais 45 vai dar
360 mais 45 vai dar... Gente, me ajuda. 405 graus. Gente, de 45 graus a 405 graus, o cosseno tem o zero no 90 e o cosseno zero no 270. Então, ele, na verdade, tem duas funções. Certinho. Ele falou duas, né? Os valores mínimos de f são assumidos quando x igual a 3π sobre 8 mais k vezes π. K vezes π. 3π sobre 8. Se eu colocar x igual a 3π sobre 8, 3 vezes π dividido por 8. Então, vai ficar 2 vezes 3π sobre 8 mais π sobre 4. Esse cara corta com esse, fica 3π, aqui fica 4, sobre 4 mais π sobre 4. Isso aqui dá 4π sobre 4, que dá π. Então, quando o x vale 3π sobre 8, o cosseno vale π, e o cosseno de π é menos 1. Beleza, em relação ao 3π sobre 8 está certo. Que aí vai fazer o cosseno ser menos 1. E aí vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, mais k vezes π, que é o problema que a gente tem que analisar. K vezes π é o seguinte, k vezes π é quando ele vai... Aí é o seguinte, o cosseno ele é o mínimo quando ele está aqui. Então, ele vai dar uma volta na circunferência. Se você pegar o x aqui, colocar aqui, ó, no lugar do x, 2 aqui, vezes 3π sobre 8 mais k vezes π. Isso aqui vai ficar, como a gente fez ali, deu... ali ainda tem o... Gente, ainda tem o... Isso, mais k vezes π mais o π sobre 4. Né? Então, aqui eu estou mexendo só com essa parte aqui de dentro, tá? Substituindo o x que ele deu aqui, ó. Se você fizer isso, o resultado deu π mais... Aqui, ó, isso aqui, tudo aqui somado, isso tudo. Isso aqui mais isso a gente já fez aqui, deu π. E ainda ficou o 2kπ. 2kπ é uma volta na circunferência, ou seja, ele está aqui, deu uma volta, chegou aqui de novo. Chegou aqui de novo, chegou aqui de novo. Então, é verdadeiro. Então, esse aqui é verdadeira. Porque a cada 2π ele dá uma volta. Tá? Faz essa conta aqui que você vai ver que vai dar certinho, vai dar essa conta aqui que eu fiz. 2, né? Substituindo aqui, ó, pegando aqui, ó. 2 vezes x, quem é o x? É isso aqui. Mais π sobre 4. Mais π sobre 4. Então, 2 vezes x. 2, o x aqui é 3π sobre 8 mais kπ. Mais o π sobre 4. O resultado vai dar π mais 2kπ. 2kπ é uma volta na circunferência. Então, deu uma volta, o cosseno é menos 1. Deu uma volta, o cosseno é menos 1. Então, verdade. Os valores são máximos para f assumindo os valores de π sobre 4 mais kπ. Então, aqui, ó, vou pegar essa parte aqui. 2x mais π sobre 4. Ele falou para o x, aqui, gente, é π sobre 4, tá? Π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 mais k vezes π mais π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 vai dar π sobre 2 mais 2kπ mais π sobre 4. Ainda tem esse π sobre 4 aqui. π sobre 2 mais π sobre 4 π sobre 2 mais π sobre 4, o MMC vai dar 4, vai ficar 2π, vai dar 3π sobre 2 mais 2kπ. 2kπ é uma volta na circunferência. Então, 3π sobre 2 é 270 graus. Quando dá 270 graus, ele vai ter o valor... Ah, gente, aqui é o valor mínimo quando a função é a função cosseno, né? Ah, não, mas aqui não, gente. 3π sobre 2, o cosseno dá 0. Então, essa aqui está errada, né? 3π sobre 2 dá 0 o cosseno. Então, está errado. Ele teria que dar... O cosseno teria que dar 0 ou 360 para ser o valor máximo. O gráfico da função tal, no intervalo de 0 a 2π, é... Então, eu vou pegar aqui, ó. 2π, isso aqui é 2π. Aqui é π.
Aqui é π sobre 2 e aqui é 3π sobre 2. Tá? Eu dividi aqui, ele dividiu assim. Se você colocar o x igual a 0, vai ficar cosseno de 0 mais π sobre 2, vai ficar cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, esse aqui já está descartado. Esse aqui já está descartado e esse aqui já está descartado, porque o cosseno tem que dar 0, tem que começar aqui pelo 0. Tá? Vou pegar aqui agora o t igual a π sobre 2. Ficaria π sobre 2 mais π sobre 2, daria 2π sobre 2, daria π. Cosseno de π é menos 1. Essa aqui, no π sobre 2, está dando 1. Aqui no π sobre 2, deu menos 1, nossa resposta letra D. Beleza? Questãozinha interessante. Função tangente, está aí o gráfico para você saber como é que funciona. Repare que a função tangente, ela tem uma imagem sempre reais. Ela é infinita a imagem, ela sobe à vontade e desce à vontade. Ela tem um período igual a π. A função seno e cosseno era 2π, a função tangente é π. A função tangente, ela também tem uma característica que o domínio dela tem que ser, olha só, a tangente, ela é seno de x sobre cosseno de x, ou seja, o cosseno não pode ser zero. Então, o cosseno ele é zero, então ela tem que ser diferente de π sobre 2, que é 90 graus, mais π vezes k, kπ. Aqui tem que ser o contrário, senão fica feio falar aqui. Kπ. Kπ. Por quê? Kπ. Π é 180. Então, a cada 180, se está aqui no 90, 180 vai estar aqui no 270, mas 180 vai estar aqui em cima, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Então, a cada 180, ela tem um cosseno zero. Então, esse aqui é o domínio dela, tá bom? Determinar o domínio e o conjunto imagem da função y igual a tangente de x. Bom, imagem, eu vou começar pela imagem que é mais fácil. A imagem é reais. A imagem da função tangente é reais. Aí, o 3x, que é o que está aqui dentro, ele tem que ser diferente, certo? De π sobre 2 mais, π sobre 2 mais kπ. O 3 aqui passa dividindo, então você vai pegar o que está aqui dentro, essa parte aqui do x, aqui tem x, tá? Se fosse 3x mais 4, você pega só o 3x. Passa o 3 dividindo todo mundo, então fica π sobre 2 dividido por 3, vai ficar π sobre 6, mais kπ sobre 3. Dividir tanto esse quanto esse pelo 3 aqui. Tá? Então, essa ficou sendo a imagem da função tangente. A imagem não, o domínio, tá? É sempre isso, π sobre 2 mais kπ. Aí você vai igualar esse cara a isso aqui, que é sempre isso aqui assim, ó. π sobre 2, 90, mais kπ. Determinar o período da função. Ó, o 4x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Divide todo mundo por 4, x diferente de π sobre 8 mais kπ sobre 4. Essa é a letra A. O 2x aqui, 2x, pega só o módulo, tá? Não precisa preocupar com o sinal, não. 2x diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, aqui o x tem que ser diferente de π sobre 4 mais aqui kπ sobre 2, tá? Aí o seguinte, ó, essa aqui, vamos fazer isso aqui direito, hein? π sobre 7 menos 3x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Vou jogar o 3x para lá, o resto para cá. 3x é igual π sobre 7. Não, π sobre, daqui a pouco eu arrumo. π sobre 7 menos π sobre 2 menos, menos kπ.
Então, deu 3x. Aqui, tudo é diferente, tá, gente? Diferente de aqui vai ficar 14. Eu vou fazer o MMC já. 14. Não, vou deixar... 14. Aqui vai ficar 2π menos 7π menos kπ. Então, 3x tem que ser diferente, na verdade, de menos 5π sobre 14 menos kπ. Vou trocar o sinal de... aqui, no final das contas, vai ficar o quê? X tem que ser diferente. Dividir todo mundo por 3, vai ficar menos 5 π sobre o 14 por 3 dá 42 menos kπ sobre 3, tá? Então o x teria que ficar diferente disso aqui. Aí seria essa aqui a resposta, tá bom? Beleza, gente? Para dar π sobre 2. Beleza? Então vamos seguindo. Função cotangente. Tá aqui o domínio, a imagem e o período. Olha como é que elas são. A cotangente, lembrar, né? Ela é o cosseno sobre o seno. Aí quem vai ter que ser diferente de zero é o seno, mas segue a mesma linha de raciocínio da tangente. Cossecante, tá aqui como é que funciona o gráfico da cossecante, domínio, imagem e período. Tá? Só abra um olho em relação a isso, como é que é o jeitão do gráfico. Secante, tá aí, domínio, imagem e período. Determinar o domínio da função tal. Gente, o domínio da função, olha só, ela x pertence aos reais, x diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá? Função secante, né? Tem que ser diferente, é a função secante ao invés do cosseno. Então, o domínio, ou seja, o 2x mais 3π sobre 5, tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, joga para lá, 2x diferente de π sobre 2 menos 3π sobre 5 mais kπ. 2x... Gente, aquela lá eu acho que eu podia ter arrumado um pouquinho melhor isso aqui, né? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Acho que daria assim também. Aqui 2x diferente de o MMC aqui vai dar 10. Então vai ficar 5π menos 6π mais kπ. 2x diferente, isso aqui deu menos π sobre 10 mais kπ. O x deu diferente de... Divide todo mundo por 2, menos π sobre 20, mais kπ sobre 2. É sempre assim que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Tranquilo aqui, né? Vamos seguir. Gente, eu tô vendo aqui, eu tava conferindo para ver se podia ter feito ali. Nessa questão aqui, na verdade eu fiz aqui, gente, não foi o período não, hein? Eu fiz o domínio. Porque, na verdade, é o seguinte, gente. A função tangente, eles costumam pedir mais o domínio, tá? O período era muito fácil, tá? Eu fiz o domínio. Se eu fosse fazer o período da função tangente é π sobre o A. A cosseno e a seno é π sobre... 2π sobre A. Então, por exemplo, para a letra A, se fosse fazer o período, aqui eu fiz o domínio, tá? Seria π sobre 4. Na B seria π sobre o 2, que é o coeficiente do x. E na letra C seria o π dividido por 3, tá? É o coeficiente do x. Eu fiz aqui, gente, o domínio, porque eu já estou tão preocupado com o domínio, que é o que cai para vocês, que eu fiz aqui o domínio, tá? E eu, inclusive, estou aqui na frente da câmera, vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem aqui esse menos kπ que ficou aqui, tá? Então, beleza. Essa seria a questão, tá? Gente, era o domínio, tá? Desculpa aí, mas era o domínio que eu fiz, tá? Eu já estava ligado no domínio. O período era muito mais fácil, né? Para quais valores de m é possível a igualdade, beleza? Gente, só mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão reparando que a função secante, ela é sempre de 1 para cima ou de menos 1 para baixo,
A secante ela nunca está entre 0 e 1. Então, esse valor de 2m menos 3, ele é maior ou igual a 1, ou esse valor de 2m menos 3, que é uma questão dessa aqui, gente, ninguém acerta, menor ou igual a menos 1. Ele é maior ou igual a 1, ou esse valor da secante ele é sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual a menos 1. Então, 2m maior ou igual a 4, m maior ou igual a 2, ou 2m menor ou igual a 2, m menor ou igual a 1. Então, ele é maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 1. Tá? Esses são os valores possíveis. O ou. Então, na sua prova teria m menor ou igual a 1 ou, que seria a união, m maior ou igual a 2. Tá bom? Tranquilo? Gente, eu sei que eu estou estendendo aqui 31 minutos, mas eu vou estender para a gente fechar. Só aqui as questões da especialista agora. São negativos no quarto quadrante as funções. Negativo no quarto quadrante eu sei que o seno é negativo, o cosseno não é negativo, então as que tem cosseno eu já vou eliminar. Seno, tangente, ela é seno sobre cosseno. No quarto quadrante, o seno ele é negativo e o cosseno é positivo, então menos dividido por mais dá menos. Ok. Cossecante é o inverso do seno. Então, o inverso do seno, o seno no quarto quadrante é negativo, então tá certinho a letra D aqui. Olha aí, determina o domínio da função. Domínio, tá vendo? Toda vez é domínio. Muito raro a tangente, que é o domínio, a parte mais difícil. Então, o x mais π sobre 4 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Π sobre 2 porque tangente é seno sobre cosseno. Tá? Então, aqui tem dividido pelo cosseno, tem que ser π sobre 2 aqui. Aqui tiver sobre seno, tem que ser 0, né? Que o seno de 0 é 0. Tá? Então, beleza. Então, o x vai ficar diferente de π sobre 2 menos π sobre 4 mais kπ. Então, o x tem que ficar diferente. Isso aqui vai dar π sobre 4 mais kπ. Então, é x sobre 4 mais kπ. O k pertence aos números inteiros, né? Beleza? Tranquilo? Por que tem que ser kπ e não uma volta completa? Porque a cada 180, o cosseno fica 0. Então, aqui, 180, 180, 180. Beleza? O quadrante em que as funções seno, cosseno e tangente são simultaneamente crescentes. Bom, a função seno ela é crescente no primeiro quadrante, a função cosseno ela é decrescente. Então, no primeiro quadrante não é. Ó, vamos olhar os gráficos. Ele quer que seja todo mundo crescente, né? Ó, a função cosseno ela é crescente no terceiro e quarto. Então, a gente já tem a resposta terceiro ou quarto, porque a cosseno só é crescente no terceiro ou quarto. E a função seno ela é crescente no primeiro ou no quarto. Então, já temos a resposta no quarto. A tangente, olha que interessante. A tangente ela é sempre crescente. A função tangente é sempre crescente. Então, é no quarto quadrante, né? A função seno vai ser crescente tanto no quarto e a cosseno também no quarto. Beleza? A tangente é crescente o tempo todo. Conjunto imagem é só substituir o seno e o cosseno por 1. 5 por 1, aliás, é só substituir o seno por 1 e menos 1. Então, isso aqui vai dar 8. 3 mais 5 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 2. Então, entre menos 2 e 8. Eu acho que acabou, gente. Mentira, tem mais duas, mas são duas questões tranquilas. Vamos lá. Sejam as sentenças período π, domínio reais, conjunto imagem de menos 1 a 1. Em relação à função tangente, são verdadeiras. Bom, do período π, tá certo? Domínio, tá errado. Função y igual a tangente de x. É y igual a seno de x sobre cosseno de x. O domínio, o cosseno não pode ser zero, então o domínio seria π sobre 2 mais kπ. Então tá errado e conjunto imagem é reais. Então são verdadeiras apenas a 1. As funções no segundo quadrante são respectivamente a função seno
no segundo quadrante, ela é decrescente. Tá? E a função seno? Primeiro quadrante ela é assim, segundo quadrante está aqui. Ó. Aqui até o π sobre 2, 90. Aqui é o π. Então, o segundo quadrante ela é decrescente. Essa é a função seno. Função cosseno. A função cosseno ela é assim, né? Aqui é 90. Aí aqui é o 180. Então, no segundo quadrante, ela é decrescente. Né? Ela é decrescente. Segundo quadrante, ela é decrescente. Ela vai ficando cada vez mais negativa até chegar no menos 1. Então, é decrescente e decrescente, letra A. Só tinha que saber isso. Sinal, crescente, decrescente, né? Período, imagem e domínio das funções. Beleza, gente? Acredito que deu para entender aí, né? Então, deem uma olhada e não vacilem nessas questões não. Beleza, gente? Então, forte abraço e até a próxima aula.